Se estava em Portugal no domingo, dia 18 de maio, às 8 da noite, deve ter dado conta do terremoto político com epicentro no sul do país, algures entre o Algarve e Porto Alegre, Setúbal e Beja, mas com estragos em todo o território, honrosa exceção ao distrito de Bragança. Devo avisar que este episódio contém números chocantes para gente de esquerda mais sensível, pelo que se aconselha trabalho árduo nos próximos atos eleitorais, se não querem sofrer novos dissabores. Conselho idêntico pode ser dado à direita democrática, com vitórias pouquinhas e a necessitar de um melhor entendimento sobre a adoção da narrativa de extrema-direita, que pode estar a ajudar o Chega nesta caminhada. Como lhe disse, o terremoto provocou um tsunami à esquerda, que quase fez desaparecer o Bloco, salvou in extremis o PCP e fez colapsar o Partido Socialista. O país está de novo a precisar de ser salvo pelo Bloco Central? Nós aqui o mais que podemos fazer é pedir aos comentadores residentes, Pedro Marcos Lopes e Pedro Cisa Vieira, que opinem sobre a matéria. Eu sou o Paulo Baldaia, na moderação da conversa, a sonoplastia é de Gustavo Carvalho. Se gosta de ouvir podcasts, conheça a oferta que o Expresso tem para si. Da política à economia, ciência e cultura, passando pelo desporto. Entrevistas marcantes, análises e perspectivas que fazem a diferença. Ouça em expresso.pt e nas principais plataformas de podcast. Expresso. Liberdade para pensar. Viva aos dois. Pergunta de chofre para iniciar a conversa. Cisa Vieira, qual é a principal notícia destas eleições? Eu acho que a principal notícia é, como tu disseste, um abalo telúrico grande no sistema partidário. Nós já vivíamos numa circunstância em que havia 3 partidos, em que basicamente era necessário que pelo menos 2 desses partidos estivessem de acordo no Parlamento para que qualquer medida passasse, mas os 2 partidos tradicionais em conjunto ainda tinham a maioria do Parlamento, ainda tinham a capacidade de fazer a maioria constitucional, etc. Isso agora foi abalado. Muito provavelmente, quando se contarem os resultados da imigração, vamos ver que o Chega será o segundo maior partido em Portugal, o que confere a André Ventura o estatuto, que é um estatuto formal, constitucional de líder da oposição, e isso é uma mudança muito significativa. Não só significa que a principal oposição no nosso sistema partidário passa a ser feita entre a AD e o Chega, como significa também que, muito provavelmente, o impulso que o Chega traz e que nestas eleições dá muito a sensação que muitos eleitores foram sensíveis à ideia de isto é tudo farinha do mesmo saco, eu quero é mostrar que estou mesmo descontente com os partidos tradicionais, que esse movimento vai continuar enquanto os partidos tradicionais continuarem nestes jogos de alecrim e manjerona que os levaram a precipitarem o país para umas eleições que as pessoas não queriam, cujo motivo não perceberam e que não vale a pena nesse contexto nem tentar culpar A ou B, nem regozijar-se muito a AD com o resultado que teve. Já lá vamos. Pedro Marcos Lopes, o grande destaque destas eleições é? André Ventura e o Chega, não há dúvida nenhuma. O que é que aconteceu no domingo? Foi a maior transformação político-partidária, no sistema político-partidário, desde o 25 de Abril. Não tenho nenhuma dúvida sobre isso. Repara, o que aconteceu, e eu posso dizê-lo com bastante segurança, neste momento o Chega é o segundo líder, segundo partido do nosso sistema, e portanto André Ventura é o líder da oposição. Isto parece-me irrefutável, mas mais do que ter isso acontecido, nós neste momento temos uma maioria entre uma força que eu considero democrática e que é democrática e uma força não democrática. E essa maioria é uma maioria tão significativa que com a Iniciativa Liberal pode fazer uma revisão constitucional sem... É preciso que se entenda, não é? Claro, é preciso que se entenda. Claro, sem a esquerda. Mas mais do que tudo, há 2 pontos que me interessam realçar. Primeiro, a partir de agora, temos uma força que eu identifico, desculpa, como não democrática, a ter a possibilidade de ser o interlocutor de todos os grandes aspectos que dizem respeito a questões estruturais do regime, é o primeiro a ser ouvido,
vai poder ajudar a designar, sem o Partido Socialista, os juízes do Tribunal Constitucional, os presidentes das entidades reguladoras. Bom, mas isto é quase pequeno face àquilo que eu penso ser o maior acontecimento desta eleição, que é o facto de nós estarmos condenados a ter as forças democráticas de um lado e as forças não democráticas do outro, a breve prazo. E o que isto conduz é a uma vitória das forças não democráticas a curto, médio e longo prazo, porque a alternância na democracia é assim mesmo. E repara, é uma questão de tempo para termos o Chega a ganhar eleições? Claro, é particularmente no enquadramento, na circunstância onde vivemos. Repara uma coisa, a situação económica começa a dar sinais, complicados. Se tu juntares uma situação económica que dê origem a uma quebra de algumas condições de vida dos portugueses, com a imigração a estes níveis, começa a haver desemprego. E todos sabemos como é que foi o Chega, onde é que o Chega bateu nestas eleições nos imigrantes, vai gerar uma conjuntura em que vai haver muito má disposição para os imigrantes e cada vez mais, porque a revolta junta a esta revolta que agora foi expressa, vai dar esse protagonismo ao Chega. Mas se juntares a isto, e com isto termino, aquilo que eu penso que irá acontecer, que é uma recuperação, ou um ressurgir, ou um aprofundar, digamos assim, das questões da SPI não viva, tens o cocktail perfeito para que o Chega possa ganhar com algum à vontade das próximas eleições. Pedro Cisa Vieira, olhar para aqui, para a dimensão da vitória da AD, tu terminaste a tua primeira intervenção pescando o olho já a esta questão. É verdade que, por um lado, não precisa da IEL para ter mais deputados que toda a esquerda junta, e isso dá-lhe uma força relativa muito superior àquela que tinha na anterior legislatura, mas, por outro lado, continua dependente ou do Chega ou do Partido Socialista para conseguir aprovar o que quer que seja no Parlamento. Há uma mudança qualitativa da posição da AD, digamos assim, da capacidade de governação por parte da AD. Até ao momento, para que qualquer medida pudesse passar, um orçamento, uma lei que o Governo quisesse fazer passar na Assembleia, precisava necessariamente do voto favorável ou do PS ou do Chega. E, portanto, bastava a abstenção do PS. Neste momento, basta a abstenção. E já bastava a abstenção do Partido Socialista. Na aprovação, maioria sim. Neste momento, qualquer o Governo tem essa capacidade de... ganhou margem de manobra. E ganhou uma margem de manobra adicional, porque, obviamente, o PS, neste momento, vai ter que passar um período, primeiro, de lamber as feridas, de perceber o que é que lhe aconteceu, que erros estratégicos, táticos, de discurso, de programa, de protagonistas levaram a esta situação e, portanto, esta é uma altura de olhar um pouco para dentro e fazer introspeção, não é de fazer combate político, e depois de perceber o que é que quer representar no futuro, para que setores da sociedade vai falar, que linhas programáticas vai defender, como é que se vai distinguir nesta oferta eleitoral onde a principal oposição nestes próximos anos vai ser entre Chega e AD. Quem quer que seja na liderança do Partido Socialista deve apoiar a governação do... Não é apoiar a governação. Viabilizar. Não é apoiar a governação. É não cometer mais atos suicidas como foi esta ida para eleições. Ou seja, se o Partido Socialista quiser desaparecer, de facto, na primeira oportunidade ajuda a derrubar o governo. E alguém vai perceber isso? Alguém vai perceber que um partido que acabou de, em 2 anos, perder 1 milhão de votos, a primeira coisa que vai fazer é mais umas eleições? Quer perder mais quantos nas próximas eleições? 300, 400 mil? Eu espero que da próxima vez que o Partido Socialista se apresentar às eleições saiba o que quer e consiga dizer mais do que, pronto, é preciso combater a direita. E, portanto, nesse sentido, eu acho que o governo também ganha outro tipo de margem de manobra, porque aquilo que o PS pode fazer no próximo ano, nos próximos 2 anos, é obviamente, não é colocar dificuldades só por si. Espero que tenha uma voz, espero que seja capaz de marcar, apesar de tudo, os limites daquilo que o eleitorado que escolheu votar no Partido Socialista espera nestes próximos tempos,
Mas não há de ser dali que vem a principal oposição, a não ser que seja suicidário. Portanto, para concluir, eu acho que o governo ganhou alguma margem de manobra, mas não deve entrar em euforias com isso. O sinal dos tempos é que, depois de 12 meses de governação, depois da distribuição de recursos públicos, depois de uma governação muito ativa, do ponto de vista quase, digamos assim, de propagandístico, não conseguiu captar mais do que uma pequena parte dos votos que toda a esquerda perdeu. E convém identificar de onde é que vêm os sinais dos tempos e convém perceber que as fragilidades que o primeiro-ministro revelou na forma como foi lidando com estes casos todos, não podiam ser bem explorados pelo Partido Socialista. Mas podem ser muito bem explorados pelo novo líder da oposição. Chega, aqui, a coisa é mais difícil. Com certeza. Há aqui uma vertigem que eu já abordei na minha primeira intervenção, que eu acho particularmente suicida. Mas que eu acho que pode acontecer. Vamos ver. O maior risco, e é preciso de me repetir para pôr para enquadrar isto, o maior risco que nós hoje corremos, que já existe, que já estamos a viver, é ter forças democráticas a combater forças não democráticas. E, portanto, essa inevitabilidade, ou isso acontecer, é um choque que é fatal para a democracia, porque mais tarde ou mais cedo ganha outro. Mas vai haver aqui uma vertigem do PSD de se, enfim, fazer como o bastião da democracia. E essa vertigem tem uma consequência, é esvaziar completamente o Partido Socialista. Portanto, aqui o cuidado, eu já disse isto muito quando começou o Chega, peço desculpa por estar a puxar os galões, mas o problema do Chega não é um problema da direita democrática, é um problema do país, é um problema do sistema político. E, portanto, tanto o PS, porque o PS pode estar daqui a uns tempos nas mesmas circunstâncias do PSD, acho muito difícil, mas pode acontecer, é preciso que os dois partidos percebam que têm que dar força um ao outro para que a democracia seja estável, para que a democracia portuguesa funcione. Porque se entram os dois numa vertigem, deixa-me repetir a palavra, numa vertigem de se tentar aniquilar um ao outro, isto vai ser péssimo para o país. E como é que isso se concretiza? Um acordo de incidência parlamentar? Alguma coisa na linha do que Marcelo fez com Guterres final da década de 90? Eu já vi muitas vezes Estou a perguntar que hipótese. Sim, eu vi já muitas vezes esse paralelo ser feito, só que o problema, quando havia Marcelo e quando havia Guterres, não havia Chega, não é? Quer dizer, o Marcelo teve ganhos de causa. Há dois casos. Quando viabilizou os governos. Há dois circunstâncias. Do Guterres. Sim, mas o enquadramento é muito diferente. Gastava bastante tempo que não queria gastar com isso. Há duas coisas que precisam de ser feitas, na minha opinião. Primeiro, o que o Pedro Cisa Vieira disse: o Partido Socialista tem de perceber que não está na altura de fazer combate ou guerrilha ou que seja apostar no derrubo do governo. Exatamente, apostar nesse tipo de atividade política, de objetivo político no curto prazo. Até porque tem uma eleição em setembro extraordinariamente importante e se não se prepara para essas eleições, que eleições, aliás, o Cisa Vieira estava a falar da inconsciência de ter derrubado o governo, era exatamente isso. Essa provavelmente seria a principal razão para não se derrubar o governo. É porque chegaram as autárquicas... Eram eleições favoráveis ao PS. Claro, eram umas eleições onde se partia favoravelmente. Agora vai ser muito mais difícil, porque vai haver outra direção. Há já candidatos que foram escolhidos que podem não ter o respaldo da direção. O Chega ganhou no dobro dos conselhos que ganhou o Partido Socialista. Tem 70. São legislativas, não é? Não são... Tem 70. Sim, mas quer dizer, está lá, acaba por ancorar eleitorado. Claro, há eleitorado que votou no Chega, que se habituou a isso, já quebrou uma barreira. E isso é uma coisa muito significativa. Até esse foi um grande erro, para mim o maior erro. É fundamental que o PS perceba que tem de ter uma oposição inteligente que não antagonize e que não queira derrubar as eleições, que não queira derrubar o governo, e é preciso que o governo
o Partido Social Democrata, percebam que fazer do Partido Socialista um alvo para ser canibalizado, ou seja, tentar atrair aqueles votos de pessoas como eu ou como outras que dizem que não querem as forças autodemocráticas, é um problema, é um gravíssimo risco também. Porque repara, nós no mesmo dia que tivemos estas eleições, tivemos na Roménia outras. E na Polónia? E na Polónia. Sim, mas primeira na Roménia, o que é que aconteceu? Foi o candidato, graças a Deus, foi o candidato democrata que ganhou, não a outro candidato democrata, mas ganhou um candidato não democrata. E eu insisto em acentuar este problema. Este é um problema que as democracias não podem, este é um perigo, um risco que as democracias não podem correr, porque inevitavelmente vai acabar para ir para o outro lado. Basta que venha uma crisezinha, basta que isto aconteça. Cisa Vieira, como é que se resolve esta questão de não chegar ao momento em que é entre um partido que é menos democrático, vou-lhe chamar assim, antidemocrático não será, porque pode ser xenófobo e racista em algumas das declarações, mas é um partido legalizado não sei se chega, quer dizer, não sei quais é que passam a ser as trincheiras, as fronteiras do combate político, mas parece-me que elas estão a mudar em todo o lado. Há uma coisa que eu dizia aqui desde há um ano atrás, desde as últimas eleições, que era o seguinte: o Partido Socialista precisa de tempo. Não tem interesse nenhum em precipitar eleições, porque precisa de afirmar um novo líder, precisa de descobrir novos protagonistas, precisa de ter um novo programa e, portanto, convém agora não criar essas dificuldades e, pelo contrário, concentrar-se em alguns combates que vão ser essenciais, designadamente as autárquicas. E as presidenciais? Isto que era verdade há um ano atrás, e que não foi seguido, é mais verdade agora. É muito mais verdade agora. Portanto, obviamente, o Partido Socialista tem que tratar de si, primeiro. Tem que estar atento ao país, porque as pessoas que votaram no Partido Socialista querem isso, mas tem que tratar de si. E, nesse sentido, a suprema ironia é esta. É que nós também tivemos a ouvir durante um ano várias pessoas a dizer que um entendimento entre Partido Socialista e AD, no sentido de viabilizar uma governação a 4 anos, era mau, porque isso faria dar a liderança da oposição ao Chega, e, na verdade, com todos os zigue-zagues que se passaram e com toda esta precipitação, o resultado de não ter percebido isso é que agora temos efetivamente o Chega como líder da oposição. E, portanto, eu acho que... Mas deixa-me só interromper-te nisto. Eu percebo o teu ponto, mas há uma certa injustiça na maneira como se diz, como se aborda agora esse tema, uma justiça em relação ao PS. De facto, e eu acho que isto é factual, o Partido Socialista apoiou o governo do Luís Montenegro, viabilizou orçamentos. Forçado a isso. Lembras-te quando o Pedro Nuno Santos, a seguir à rejeição da moção de confiança, disse que na próxima legislatura, aquela que agora se inicia, o partido que ficasse em segundo lugar devia assumir o compromisso de não votar moções de rejeição do programa de governo, não votar moções de censura e viabilizar pelo menos o primeiro orçamento. Isso era uma coisa clara que faz todo sentido. As pessoas pensam, vamos para eleições, agora não é para eleições para a próxima vez. Portanto, o partido que ganhou, não havendo possibilidades de outros entendimentos, nem ninguém desejando que haja outros entendimentos, então deve ter possibilidade de governar. Mas depois foi para a campanha e fez exatamente o contrário. Mas na altura, em 2024, não disse isto. Disse que era muito... A única coisa que disse é que não rejeitaria o programa de governo. Entre a teoria e a prática... E depois andou para trás e para... Mas pareceu sempre constrangido a viabilizar o orçamento de Estado, a votar contra uma moção, uma moção de censura, mas ao mesmo tempo a abrir uma comissão de inquérito ao primeiro-ministro. Quer dizer, pareceu sempre que aquilo que era a fazer não correspondia a uma opção clara de dizer agora é o tempo de nós fazermos a oposição, mas algo a que não havia maneira de fugir, porque aliás se revelou nesta ideia de rejeitar uma moção de confiança porque tinham dito que nunca aprovariam uma moção de confiança. Portanto, o que eu estou a dizer é que nestes tempos
os partidos todos precisam de repensar o que é que dizem à sociedade portuguesa. Eu tenho a convicção que por trás da votação do Chega há muitas motivações individuais. Sempre. Há seguramente a motivação do descontentamento com os níveis de imigração, com a comunidade cigana, com a insegurança, com uma série de coisas, com a corrupção, mas também, acho eu, um bocado a ideia de que estes são os garotos que nos estão sempre a empurrar para eleições. Olha, isto é uma maneira de eu dizer não gostei do que vocês fizeram. Portanto, na verdade, penso que a própria AD precisa de perceber muito bem o que é que vai fazer na governação do país. Como é que vai gerir esta coisa? Vai abrir um processo de revisão constitucional. Para quê? Para o Chega meter em cima da mesa coisas como a prisão perpétua? Coisas que vão inevitavelmente levar a divisões dentro do campo da AD. Não faz sentido nenhum. É certo que o vai fazer. Não vai fazê-lo, quer dizer, só se, mais uma vez, for suicidário. Tal como o Partido Socialista se suicidaria se provocasse eleições a curto prazo. Eu acho que a AD também, tomando certas iniciativas que parecem ser de agitação, também pode causar isso. O que o governo precisa é de governar bem. É criar as condições para governar bem e ver se entrega às pessoas aquilo que prometem. Senão, a questão é, com estes resultados eleitorais é possível fazer aquilo que o país precisa, de mexer estruturalmente na economia, no Estado, reformar o Estado, é possível? Eu diria que é possível, mas eu acho que nem pouco mais ou menos são esses os problemas do país. Eu acho que, para já, eu não sei bem, ainda estou para perceber, peço desculpa, o que diabo é uma reforma estrutural. Ou pelo menos eu não acredito disse reforma nela. Estrutural, eu falei de reforma do Estado. Não, de reforma do Estado é uma reforma estrutural. Foi uma maneira de tu quiseres fugir. Não. É uma maneira... Não sei o que é que isso quer dizer. Não sei o que é a reforma do Estado. O que é? A reforma do Estado Estava eu a responder. Pronto. Depois, quando quiserem fazer uma pergunta, estou cá para responder. Não, eu para já não acho que nenhuma dessas circunstâncias, daquelas que tu disseste, por exemplo, a reforma do Estado, eu acho que as reformas têm que ser feitas e são feitas de forma gradual, quer dizer, as coisas do género Paulo Portas, a fonte 30, a dizer que vai fazer uma reforma do Estado, já sabe o que é que vai. Eu acho que isso são, e isso foi uma pergunta que tu fizeste, simples chavões. Eu acho que o que nós temos é uma circunstância bastante estranha, porque nós andamos sempre a dizer que falar do descontentamento e do mais descontentamento e disto e daquilo. Eu não duvido que haja descontentamento. Pelo contrário, eu sei que há descontentamento. Eu também sei muito bem que as pessoas gostavam de viver melhor. Não tenho dúvidas nenhumas. Todos nós gostávamos. Eu sou um privilegiado. Então quem não vive bem não posso mesmo, exigir. Então quem não vive bem, então muito. Viver melhor. Mas eu quero, quer dizer, eu queria lembrar 2 ou 3 factos. Não são muitos. Nós temos uma economia pujante. Temos uma situação de pleno emprego. Temos um Serviço Nacional de Saúde que toda a gente diz que é péssimo e que não funciona e não sei o que mais. É dos melhores serviços nacionais de saúde da Europa, para já não dizer do mundo, para não abusar. Temos um país absolutamente seguro, sem problemas de segurança. Sim, temos imigração, mas essa imigração nem causa insegurança e vem-nos ajudar. Portanto, quando eu olho para as razões destes votos antissistema, a minha primeira resposta é aquela que eu conheço há muitos anos. É que eu sempre conheci estas pessoas descontentes e revoltadas. Sempre. Elas não eram... Passa, as pessoas acumulam... Exatamente, elas não estavam... Elas não estavam... Era representadas por alguém que amplificava o seu descontentamento e o seu ressentimento. Porque me custa muito ouvir dizer agora é preciso... será que os partidos agora percebem que têm que alterar tudo no país? Eu fico espantado, porque eu não me... Sim, temos um problema, por exemplo, com a habitação. Não há dúvida nenhuma, não é? Mas, digamos que... Temos um problema de salários baixos. Temos um problema de salários, mas digamos que nunca tivemos um crescimento de salários médios e até salários mínimos como temos tido nos últimos anos. Portanto, eu acho que não são fatores estruturais em relação às condições de vida e às condições do país, são muito mais
um misto de exploração de sentimentos primários com um clima que mais proporciona. Repara uma coisa, isto não é um caso português. Nós estamos aqui a falar disto, isto é um caso internacional, não é? As questões da imigração são em todo lado. Portanto, são muito mais fatores sentimentais, fatores de revolta e diferenciada. Quando eu digo revolta e diferenciada, há bocadinho vinha a falar com o Pedro e dizia é para lixar os gajos, do género disso. Não é? Eu acho que explica muito mais do que propriamente destes... E aquilo que o Cisa Vieira disse e que tem toda a razão. Isso tenho que lhe tirar o chapéu. É evidente que os portugueses não gostam desta brincadeira de brincar aos governos. Também. O que é que aqui, neste crescimento da extrema-direita, tem de fator nacional e tem de fator global, não é? Porque a extrema-direita está crescendo em todo lado. Não é? Aqui na América, eu acho que, Sul, mais do que extrema-direita, o que eu acho é uma espécie de insatisfação com o sistema democrático liberal. Ou seja, quando se manifestam estas coisas, eu não estou a dizer que são necessariamente sentimentos de direita, repara, muitos destes movimentos são extremamente populistas, atacam as elites, atacam o sistema capitalista, mas mesmo aqueles protagonistas que nós dizemos são de direita, porque falam contra os imigrantes, ao mesmo tempo dizem é preciso aumentar as pensões, é preciso combater as desigualdades, é preciso retirar poder aos bancos, etc, etc, etc. E estes movimentos não são de esquerda ou de direita. Eles exprimem uma espécie de raiva e insatisfação contra aquilo que é a percepção de que os sistemas democráticos, que são orientados por regras, que tentam evitar que qualquer pessoa sozinha possa impor a sua vontade às minorias, que vê limitado pelo direito e pelos tribunais aquilo que se pode fazer, estas coisas estão a gerar insatisfações que depois são muito alimentadas. Quer dizer, o fascínio com o Milei a dizer que vai fechar a metade do governo, ou mesmo com o Doge do Elon Musk, é uma coisa que corresponde a uma frustração a dizer, estou farto de facto que o governo não faça esta coisa e que diz que não pode resolver o problema do hospital ou não sei o quê, porque a lei, porque o sindicato, porque isto e porque aquilo. Portanto, a minha ideia é que obviamente há um sentimento que agora está a ser que aparece no mundo, quer dizer, estes movimentos depois espalham-se pelo mundo, porque é mesmo assim, em que é uma espécie de mutuamente e financiam-se. Ideia de que esta noção de Estado de Direito, em que o direito e os tribunais limitam a atuação e os poderes dos políticos, acabam por gerar frustrações. A ideia de que o sistema de decisão política está aprisionado por um conjunto de interesses que bloqueiam mudanças, são coisas que, mais até do que a situação pessoal, acabam por gerar raiva nos eleitores. Mas isso não implica fazer alterações profundas a esse nível, mudar essas coisas? Eu acho que sim, mas lá está. Depois desentendemos sobre o que é que vem a seguir. Eu tenho escrito e falado substancialmente sobre reforma do Estado. Eu acho que tem que se reformar a forma como o Estado faz aquisições de bens e serviços, tem que se reformar o aparelho de justiça, mas há outras pessoas para quem isso não é reforma do Estado. Reforma do Estado é, por exemplo, privatizar a segurança social ou dizer que o Estado paga os sistemas de saúde de outra forma. Portanto, cada um tem a sua concepção. E, obviamente, eu tenho que fazer estas coisas, mas respeitando as leis do país. Até porque eu posso querer fazer as coisas de uma maneira, mas eu reconheço que há segmentos na sociedade que podem ser afetados por isto e eu não tenho o direito de impor a minha vontade circunstancialmente no poder aos outros. Pelo contrário, há uma noção que cada vez mais é verbalizada no espaço público, que é: isso tudo são só desculpas para não se fazer e isso tudo, em última análise, permite que os ricos de sempre beneficiem com o sistema. Neste aspecto, aliás, o discurso anti-elites do Trump ou do André Ventura é muito parecido com o que era o do Mélenchon ou o da Mariana Mortágua. São os ricos que... O sistema democrático, o sistema republicano é um sistema que visa a perpetuação das estruturas de exploração. Portanto, quer dizer... Volto a dizer, faz-me sentido que nós pensemos mesmo que a oposição do futuro é a oposição entre aqueles que acham que as regras do Estado de Direito devem ser preservadas, porque senão nós vamos
mesmo lamentar isso, como já lamentámos no passado, e aqueles que dizem, não, se eu quero é ter um mandato do povo para fazer o que eu acho que está correto, porque isso eu sou o melhor intérprete da vontade do povo. É uma posição histórica. Aconteceu, olha, o Júlio César defendia isso contra as instituições da República Romana. Não estava previsto, o Mussolini defendia isso contra a República, o Hitler defendeu isso contra a República de Weimar. São coisas que periodicamente acontecem. Normalmente, quando acontecem, geram depois convulsões, tirania, guerras, etc. E as pessoas voltam, bom, se calhar isto temos que ter cuidado. Pronto. E eu acho que esta noção desta oposição é mesmo muito importante para os próximos tempos. E nisto tudo há, além do desastre do Partido Socialista, uma hecatombe da esquerda, significa que estamos muito perto daquilo que o Cisa Vieira estava a dizer agora sobre os que defendem as regras democráticas que devem ser preservadas. O que tu dizias há pouco de os não-democratas e os democratas. Eu acho que sim, eu penso que há uma transferência do descontentamento. Ou melhor, uma transferência da canalização do descontentamento. Quem sabe captar o descontentamento. Claro. E essa transferência ficou muito clara desta. Tu repara uma coisa, a nossa história, a história da nossa democracia é bastante exemplar disto. O Partido Comunista Português foi, durante muito tempo, canalizador desse descontentamento. Só que o Partido Comunista Português era um partido era, e ainda é, enfim, é o que é, profundamente institucional. Tu nunca verias o Partido Comunista a fazer aquilo que o Chega faz. Só que o mundo mudou. E a maneira das pessoas exprimirem descontentamento, a maneira como as pessoas apreciam a apreciação, a revelação, digamos assim, a expressão do descontentamento é mais na base do insulto, mais na base da ofensa, que também foi algo que cresceu nas redes sociais também. Isto não havia. Portanto, nós dizíamos todos, somos os três suficientemente velhos, para saber que nunca havia problemas de manifestação do PCP, que eles próprios construíam a manifestação. Claro. Era tudo organizado. O PCP, quando eu lembro do Dr. Marcos Mendes dizer muitas vezes isso, que era um prazer negociar com o PCP, porque o PCP respeitava tudo. Agora, o descontentamento, esse tipo de descontentamento que era mostrado de uma determinada forma institucional, já não existe. Ou melhor, transferiu-se para o modo como o Chega exprime o descontentamento, através do insulto, através da ameaça, através da ofensa. E isto é também uma transformação, aí sim, estrutural da nossa sociedade e do nosso sistema político. Nós vamos voltar à vida política do país a meio da semana, mas eu queria fechar esta conversa perguntando-vos sobre aquilo que estava a falar agora o Pedro Marcos Lopes, o papel das redes sociais. Nós dizemos que é democracia a funcionar, nós sabemos que as redes sociais são sem controle e que é muito, muito fácil manipular tudo o que lá se passa. Eu vou aí, mas primeiro só queria comentar este tema dos partidos da esquerda. Os partidos da esquerda deixaram de falar para os setores mais dinâmicos e significativos do eleitorado. É verdade. Desde há uns anos, que vemos aqui mencionando, que os eleitores do Partido Socialista são cada vez mais os segmentos mais velhos, menos educados e de mais baixos rendimentos da nossa sociedade. Os setores mais dinâmicos, praticamente desde o penúltimo governo de António Costa, o Partido Socialista deixou de falar para eles. E os partidos de esquerda, quer dizer, o Bloco de Esquerda, neste último protagonismo da Mariana Mortágua, reconduziu-se, o programa era todo esse, era uma esquerda feminista, como é que dizer? Feminista, ecologista e não sei o quê. Portanto, agora no discurso basicamente tentou fazer um partido à volta daquelas causas woke que estão em perda em todo o mundo e que não dizem nada ao povo que se dizia tradicionalmente povo de esquerda. Portanto, obviamente, os partidos de esquerda condenaram-se à irrelevância por este fechamento do discurso e o Partido Socialista tem uma reflexão muito grande para fazer entre, quer dizer, aliás, como não é que volta a recuperar os setores mais dinâmicos da sociedade, sem o qual nenhum partido de governo pode aspirar a exercer o poder. A curiosidade do livro encaixa um bocadinho naquilo que o Pedro diz. Tem ideias novas. A questão do livro.
Não é só ideias novas. É para que já rompeu com estes dois paradigmas. Claro, exatamente. O problema é que o LIVRE percebeu perfeitamente que o discurso que o Bloco de Esquerda e que o PCP faziam sobre o que é de esquerda já não captava, não havia eleitores de esquerda para aquilo. Aliás, todas as posições e é bom lembrar que o LIVRE tem posições muito, eu não lhe quero chamar moderadas, na minha opinião são certas, em relação à Europa, em relação às nossas alianças estratégicas, em relação à NATO, que agora não se vai de acabar todos os por causa partidos disso. de esquerda, é claramente aquele que tem maior percentagem do seu eleitorado com ensino superior. E mais, exatamente, e mais, quando o Pedro estava a dizer que o Bloco de Esquerda e o PCP perderam o contacto com as partes da comunidade que são mais dinâmicas, o LIVRE é exatamente o oposto. Tu vês o eleitorado do LIVRE como bastante qualificado, vês o eleitorado do LIVRE com muitas preocupações culturais, por exemplo, vês o eleitorado do LIVRE em gestão de empresas, quer dizer, é outro tipo de eleitorado. Porque, e ameaça, o LIVRE nunca será uma grande ameaça, enfim, dizer nunca ao Partido Socialista, mas o LIVRE mais estruturado com aquele discurso só ficava a ganhar Também se o precisa de Partido quadros, Socialista, claro, se o Partido Socialista se moderasse, curiosamente. Não é se moderasse, e custa-me dizer isto, eu tenho que esclarecer. O Pedro Nuno Santos ficou com a imagem de radical. Quem a construiu, só há um responsável por isso. Ele próprio. Ele ficou com essa imagem de radical. A verdade é que, no fundo, o seu radicalismo espremia-se muito mais na forma do que propriamente pelo conteúdo. Porque se nós virmos as propostas e aquilo que ele foi dizendo neste último ano, não havia ali radicalidade nenhuma. Aliás, no fundo era pode alguém ser quem não é. Porque mudou algumas coisas. Claro, mas essa é a imagem, E há que dizer, quer dizer, ele não foi um radical longe disso. Só que, como teve a imagem de radical, ele despegou-se sociologicamente o Partido Socialista. Eu vou insistir na questão das redes sociais por uma razão muito simples. Não quero fugir a elas. Mas vais fugir outra vez. Não vou. Vou mesmo dizer que a democracia representativa pressupõe isto, que é em cada um homem, um voto. Em cada momento os cidadãos podem ter a capacidade de perceber com objetividade e de uma forma que seja comum quais são os factos a respeito da vida coletiva e, com isso, também controlarem o poder em funções. Para Estado de Direito, a democracia liberal não é nós votarmos para escolher quem nos governa. É que quem nos governa esteja limitado, precisamente, pela opinião pública, pela comunicação social, pelos tribunais, de modo que não possam tornar-se numa ditadura da maioria. E esta ideia pressupõe a existência de uma comunicação social com princípios e regras que foram instituídos há cerca de um século, quando se consagrou o sufrágio universal. A comunicação social que nós conhecíamos é uma invenção da democracia liberal. Se todos os cidadãos têm um voto, então nós precisamos de pessoas que sejam capazes de exprimam a voz, perceber quais são os factos, selecionar os factos, testar se os factos são verdadeiros ou falsos, confrontar fontes e opiniões e transmiti-las de forma imparcial e objetiva ao público. As redes sociais quebraram este modelo, porque permitem uma imediação entre as fontes de conteúdos e os consumidores, as pessoas, os cidadãos. E isto gera, por um lado, uma grande cacofonia. Por outro lado, como estas redes sociais e os produtores de conteúdos não estão vinculados pelo código deontológico da profissão de jornalista, não têm que confrontar fontes diferentes, não têm que verificar os factos, etc. E, portanto, limitam-se, e é isto que está a acontecer, a explorar a forma como as redes sociais divulgam mais intensamente e mais massivamente os conteúdos mais, digamos assim, mais exaltados, mais parciais, mais emocionais, e isso tem sido explorado muito habilmente por pessoas que, como não têm nenhum afeto pela ideia de uma democracia liberal, não se importam nada de a destruir usando meios que lhes vão, digamos assim, permitir que a sua mensagem passe mais. Portanto, eu não tenho dúvidas que é uma grande responsabilidade e por isso é que é tão importante
a ideia de regular as redes sociais. A batalha que na União Europeia se trava à volta da regulamentação dos setores digitais também tem a ver com isto. Tem a ver com o mercado, com o funcionamento regulado do mercado que não seja dominado por meia dúzia de empresas e que permita a todos os operadores económicos poderem funcionar, mas também com a circunstância de nós percebermos que verificarmos os conteúdos, termos esse tipo de controlo, é importante para o funcionamento de uma sociedade liberal. Se não for assim, se nós nos estivermos a indiferenciar, de facto vamos viabilizar a ditadura da maioria, que depois já sabemos, os tiranos tentem a perpetuar-se no poder e a alterar as regras para que isso seja assegurado. Pedro Marcos Lopes, para fechar, a questão de defender a democracia, regulando também as redes sociais para que as pessoas sejam informadas com mais qualidade. A questão da regulação social é apenas um ponto. Na grande questão da informação e da formação dos cidadãos para a democracia. Nós, por muito que tentemos regular as redes sociais, e acho que isso é quase um trabalho de Rhodes, estamos com um problema sério com a comunicação social tradicional. Porque o que aconteceu, em larga medida, foi trazer a lógica das redes sociais para os meios de comunicação tradicionais. O que nós hoje temos, em larga medida, é o aproveitamento pelas televisões, por alguns jornais e por algumas rádios, de toda a lógica que as redes sociais nos ensinaram, da pior maneira, digamos assim, é ir buscar... É o que dá audiências, não é? É ir buscar o escândalo pelo escândalo, é perder horas a fio com coisas que não interessam rigorosamente nada, mas que nós sabemos que as pessoas têm uma curiosidade mórbida. É ir atrás de uma ambulância, ignorando todos os outros candidatos e ficar uma tarde inteira atrás de uma ambulância. Por exemplo, quer dizer, e nós já vimos isto é história, não, também. Era a história de nós estamos a olhar para o Ocidente, é irresistível olhar para o Ocidente. E, portanto, já não são as redes sociais, na minha opinião, que estão a condicionar, enfim, totalmente, porque a lógica deles, o problema das redes sociais foi mais da lógica que impôs nos órgãos de comunicação social e na própria comunidade. Porque subitamente, eu acho que esse é um ponto fundamental, é aceitável o insulto e a ofensa. Tu tinhas uma comunidade onde o insulto e a ofensa, como não existia redes sociais, eram ditas ao cara a cara, ou eventualmente num programa qualquer, mas todos nós sabemos que coragem para fazer esse tipo de coisas cara a cara é muito limitada. Então o que é que aconteceu? Era bom senso e educação. Claro. E era a educação. Havia uma espécie de um filtro social, censura social para quem se fosse mal criado. Claro. Era aquilo que nós aprendemos na escola. Os meninos não falam assim. Claro. Pronto, hoje em dia é ser mal criado. E esses foram as duas contribuições profundamente negativas para a comunidade que as redes sociais trouxeram. A réplica na comunicação social, que adotou a lógica, aliás, nós sabemos, eu e tu, Paulo, e o Pedro, se não sabe, fica a saber que os jornalistas passam a vida nas redes sociais, por exemplo, não é? Eu não tenho redes sociais. Tu não tens. E a outra é esta questão, que eu já disse, é a questão de que isto veio para a comunidade e é normalíssimo insultar. Aliás, eu vejo agora muito mais também coisas que eu não via, de tipos como eu, ou como tu, ou como o Pedro, como outras, que eu sou muito insultado, tenho redes sociais, mas na rua isso nunca acontecia muito. Agora já acontece... As caixas de comentários dos jornais já estão a ser isso outra vez. Sim, claro. Já estão a ser outra vez redes sociais. Pedro Marcos Lopes, Pedro Cisa Vieira, nós vamos voltar a meio da semana. Encontramos-nos aqui em estúdio novamente na quarta-feira para termos o habitual episódio das quintas. Estamos a gravar ao final da tarde de segunda-feira um episódio extra do Bloco Central e o Bloco Central, lembremos, foi uma coligação governamental que se fez entre 83 e 85 para salvar o país, que queria entrar na CEE. Foi preciso também chamar o FMI na altura. Momentos muito duros de 83, 85 há 40 anos. Já passaram 40 anos. Voltamos na quarta-feira. Exatamente. Estamos velhos. Voltamos na quinta-feira. Até lá.
Gosta de ouvir podcasts? Conheça a oferta que o Expresso tem para si. Da política à economia, ciência e cultura, passando pelo desporto. Entrevistas marcantes, análises e perspectivas que fazem a diferença. Ouça em expresso.pt e nas principais plataformas de podcast. Expresso. Liberdade para pensar.